Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre a construção do pensamento social brasileiro. E para a gente entender um pouco da sociologia brasileira, em que ela nasce somente a partir da década de 30, com a fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e da Universidade de São Paulo. E antes existe todo um contexto sobre a construção do pensamento social brasileiro. Vamos pensar, por exemplo, sobre essa ideia da identidade nacional. Veja que quando falamos quem de fato é o brasileiro, ele nunca teve uma identidade própria. Ele sempre utilizou a sua raiz europeia como forma de demonstração da sua identidade. Desde a colonização, o Brasil ele importa uma cultura, certo? Isso veio através da Ordem dos Jesuítas. Ou seja, eles são responsáveis por introduzir um sistema misto de exploração do trabalho indígena com o ensino religioso. E, através dessa prática, acabou aniquilando aos poucos a cultura nativa. Então, existe todo esse contexto de uma conjuntura contra-reformista que eles acabam exercendo 3 séculos de monopólio da educação. Se você pensar, por exemplo, a educação ela era com base religiosas. Isso acontece ainda hoje em diversas instituições. Tá? Bom, por quê? Isso se dá dentro daquele modelo de uma filosofia escolástica, que é justamente a forma de ensinar com bases religiosas. Inclusive, nesse momento, foi levado a condição do tupi como língua geral e o português como uma língua culta. Veja que existe essa questão da imposição cultural, cultura europeia, por conta desse contexto que envolve a colonização. Tem talvez um momento mais marcante, que é justamente no período da mineração. Ou seja, a mineração que ocorre por volta do século XVIII, é nesse momento que a população de livres é maior do que a dos escravos. E isso acontece lá no estado de Minas Gerais, então temos esse surto de urbanização e através desse surto nós temos um momento ou uma situação muito marcante. Por quê? De um lado, nós temos os donos de terras, os proprietários, e do outro, os escravos. E depois a gente vai estudar como que ocorreu esse processo de abolição, que foi um processo lento e gradativo. E justamente nessa região, nós temos essas duas classes. Aí, conforme os escravos eles adquiriam alforria, eles eram libertos, muitos de fato conseguiam ascender ou adquirir alguns bens. Mas aí temos esse grande contexto. Se de um lado nós temos os donos de terras, do outro os escravos, os filhos dos donos de terra eles vão em busca de se diferenciar do ex-escravo. Tá? Então, a partir dentro desse contexto, nós temos uma classe, uma camada intermediária, porque a ideia era basicamente se distinguir dos ex-escravos. Como? De que forma eles vão em busca de se distinguir? Primeiramente, tem uma questão muito importante, que é a busca pelo representante da população brasileira. E vamos pensar, quem poderia representar o brasileiro? Alguns pensadores da época pensaram, será que o branco
ele pode representar o brasileiro? Não, porque traz a ideia de colonizador, dominação. O branco não seria legal como representante do brasileiro. Será que poderia ser o negro? Não, porque traz a ideia de escravidão, de exploração, enfim, todo um contexto negativo que envolve a escravidão. Então, inicialmente, o indígena ele foi escolhido como representante do brasileiro. Por quê? O indígena. Veja que lá na Europa nós temos essa ideia, nós temos o pensamento iluminista que estava em plena ebulição, eram ideias que estavam sendo bastante disseminadas lá na Europa. Aí temos um pensador, o Jean-Jacques Rousseau, que vai trazer a ideia do bom selvagem. Lembrando que o Rousseau ele vai se contrapor à ideia do Hobbes. O Hobbes ele fala o seguinte, que o ser humano ele nasce mal. Já o Rousseau ele acredita o contrário. Ele acredita que um ser humano ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então o Rousseau ele traz aquela ideia do bom selvagem. Ou seja, o que significa esse bom selvagem? É aquele indivíduo não contaminado, aquele indivíduo com comportamento ingênuo, contaminado do ponto de vista cultural. É aquele indivíduo puro. Por isso, enquanto que na Europa eles tinham o cavaleiro medieval como representante da cultura europeia, aqui no Brasil vão utilizar o nativo, o indígena, como representante do brasileiro. Bom, então nós temos esse momento que é muito importante. E mais uma vez, voltando sobre a questão, sobre esse período da mineração, nessa época, ter um diploma era tão importante quanto ter terras. O que acontece? Então, os grandes fazendeiros, eles enviavam os seus filhos lá para a Europa, eles adquiriam um determinado tipo de conhecimento, tinha até aquela ideia de ser doutor, e a partir disso, nessa época, vão vir os primeiros grupos de letrados portadores de um conhecimento jurídico, mas, de fato, sem conteúdo crítico. Por quê? Veja, por exemplo, que o jurista, ou no caso, o advogado, é um técnico das leis. Ponto. Então, naquele momento não permitia qualquer tipo de conhecimento crítico. E outro ponto muito importante aqui no Brasil se dá a partir do desenvolvimento da ciência, porque a ciência aqui no Brasil ocorreu com grande atraso. Foi um momento em que essa camada, essa classe intermediária vem para cá para o Brasil, começam a surgir as primeiras universidades, as primeiras bibliotecas. Temos outro momento que é muito importante, que é justamente a vinda da família real em 1808. Por quê? Nós temos a disseminação da cultura da corte. Por quê? A cultura portuguesa ela traz alguns traços neoclássicos franceses. Então, se você pensar, basicamente, a vinda da família real acabou possibilitando ou disseminando um pouco desses traços dessa cultura europeia. Aí nós temos alguns momentos, algumas criações, como por exemplo a criação da Academia de Belas Artes, que acontece lá por volta de 1816. Nós temos a fundação da imprensa, a criação de bibliotecas, porque a ideia basicamente era romper com parte da cultura escolástica, romper com aquele tipo de ensinamento com bases religiosas. Então, a partir desse rompimento
essa cultura escolástica, tá? Então é nesse momento que a ciência ela se desenvolve. Em 1870, nós temos esse momento porque, sob pressão do que ocorria na Europa, como por exemplo guerras, conflitos, entre tantas outras coisas, nós temos um crescimento populacional aqui no Brasil. Tá? Isso se deu a partir da intensificação da vinda de europeus. Os primeiros europeus vêm antes, mas nesse momento, por conta do que ocorria lá na Europa, nós temos esse processo. E, inclusive, nesse momento, os europeus são responsáveis pela construção de diversas ferrovias. Nós temos aí um momento que envolve o declínio dos ciclos econômicos, que acabaram provocando a emergência de um pensamento crítico. E nesse momento nós temos um importante pensador, na verdade um jornalista, que vai fazer um grande relato, talvez é o primeiro grande estudo sociológico, antropológico, histórico, né, que é Os Sertões de Euclides da Cunha. Veja, por exemplo, que Euclides da Cunha ele acaba representando ou discutindo a ideia de dois Brasis. O Brasil do litoral, que é aquela parte da população que é receptiva à influência externa, inclusive lá, imagina no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, tinham pessoas que utilizavam casacos de pele porque era elegante. Tá? E o Brasil do sertão, aquele Brasil agrário, atrasado, e que de fato ele representava boa parte do país. E por quê? O Euclides da Cunha ele vai fazer um relato da Guerra de Canudos que ocorre entre os anos de 1896 e 1897. Por quê? Ele acaba fazendo uma crítica ao nacionalismo exacerbado da população litorânea. Isso porque envolve diversas questões, tá? Questões históricas, antropológicas, porque a ideia era compreender o Brasil antes e depois da República. Veja que nós temos a proclamação da República um pouco antes, que aconteceu em 1889. Essa guerra, 1896-1897. Temos a figura de um líder carismático, o Antônio Conselheiro, em que ele vai questionar esse novo modelo, a República, que sistema que é esse que paga-se tantos impostos e obtém-se tão pouco. Então isso vai gerar um grande problema, tanto que o governo da época vai enviar algumas expedições para acabar com esse foco que ele era visto como um momento de resistência contra a República. Tá? E nesse momento é muito importante porque nós temos essa transição de valores tradicionais para modernos. Porque até então era influenciado pelo romantismo. Veja, por exemplo, que os contos indígenas, né, contos que envolvem indígenas, faz parte desse período da literatura, tá? Essa questão da exaltação. Então, Os Sertões apresenta uma objetividade científica do homem do sertão nordestino, das condições de vida, né, do sertanejo e também da sua resistência e capacidade de acordo com a visão de Euclides da Cunha, tá? Que ele era, de fato, um jornalista. E a partir desse momento nós temos esse desenvolvimento do nacionalismo. E isso vai resultar na Semana da Arte Moderna, que acontece em 1922. Nós temos o movimento tenentista e a Coluna Prestes, que lutaram pela moralização da política e pela modernização do sistema político. E veja, por exemplo, que nesse momento nós temos uma representação, essa modernização. O que implicava essa modernização? Um país agrário para um país industrial. Veja que o grande boom
da industrialização aqui no Brasil ocorre por volta de 1930. Então é muito importante só para a gente compreender. Aí, claro que existe esse movimento, né, propondo o fim da República do Café com Leite e diversos vícios políticos, esse movimento acaba trazendo, e a partir disso vamos introduzir a nossa sociologia, que é a geração de 30. Sabe qual a questão que esses pensadores vão fazer? O que é o Brasil? Essa é a resposta. Vamos entender algumas interpretações a partir dos próximos vídeos. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Tchau, pessoal!